O pregador se aproxima. Se você não tem muitas palavras, apenas levante sua mão e diga: obrigado, Senhor. Apenas isso, obrigado. De uma maneira simples, de uma maneira humilde, agradeça a Ele por este sangue vertido no Calvário. Apenas adore. Se você não consegue falar, acene para Ele. Qualquer maneira que você ache para agradecê-lo, faça. Obrigado, Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Tudo é possível, somente crer. Precioso Deus, amado Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, nessa noite, reunidos, Pai, com a Tua igreja, para Te adorar, Senhor, para Te servir, para oferecer, Senhor, louvores ao Seu nome, Pai. O fruto dos nossos lábios, Senhor, um louvor que provém da alma, Senhor, de cada filho do Senhor, Pai. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai, por tudo que tem sido feito nessa noite, Pai. Oh Deus, mesmo cada lágrima derramada nessa noite, Senhor, em sinal de gratidão ao Senhor, Pai. Recebe na sua presença, Senhor, cada louvor, cada cântico, Senhor, cada nota tocada por nossos irmãos, Pai, nesses instrumentos. Tudo possa subir na sua presença, Pai, como uma oferta agradável, como um cheiro suave diante do Senhor, ó Deus. Ó Pai Celestial, enquanto nos aproximamos da sua palavra, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa circuncidar os nossos corações, Senhor, através do Espírito Santo, Pai, perdoando-nos, Senhor, de todas as nossas falhas, de todas as nossas fraquezas, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar, Pai, nessa noite, ó Deus. Tudo entregamos a Ti, Senhor. Tudo entregamos em Tuas mãos nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Assim nós Te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos. Que Ele continue nos abençoando, né? Louvado seja Deus. Há uma atmosfera muito boa aqui nessa noite. Glória a Deus. Estamos agradecidos a Deus por suas bênçãos. Tantas bênçãos derramadas sobre nós, né, irmãos? Viemos de momentos preciosos de companheirismo, ao redor da palavra, nossa vigília, como o irmão mencionou aqui, e tantos momentos que Deus tem nos proporcionado. E eu creio que nessa noite nós seremos ricamente abençoados por Deus, porque Ele é o dono da bênção.
Nenhum homem pode abençoar, nenhum homem pode fazer nada um pelo outro, mas Deus pode abençoar. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 80 de Salmos. Eu tenho algo em meu coração, irmãos, eu não sei se eu vou conseguir transmitir aquilo que eu gostaria de transmitir. Mas eu confio que vocês estarão em oração por mim, para que Deus nos abençoe, a todos nós. Amém? Salmo de número 80, versículos 7 e 8. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Amém. Pode se assentar, irmãos, que Deus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Como eu disse, eu gostaria de falar nessa noite sobre essa mensagem do profeta, plantando uma vinha e onde plantá-la. E vocês sabem como é, a gente lê a mensagem, a gente faz anotações, a gente medita, mas a gente não sabe a direção que o Espírito Santo tomará aqui do púlpito. Então, mas eu creio que Ele irá nos abençoar, porque há uma atmosfera propícia para isso. Se você veio em expectativa, eu posso te dizer com toda certeza que Deus não nos decepciona. Ele não apenas atende às nossas expectativas, mas Ele supera as nossas expectativas. Ele pode transbordar de bênçãos aqui nessa noite. Amém. Aleluia. E eu estava lendo essa mensagem, estava meditando, irmãos, sobre uma pequena semente. Como nós já ouvimos muitas vezes, uma pequena semente, por menor que ela seja, ela comporta dentro dela uma grande árvore. E não apenas isso, cada fruto que essa árvore produzirá durante toda a sua vida está dentro daquela pequena semente. Cada fruto. Agora, uma árvore, para que ela possa produzir um bom fruto, ela depende de onde ela está plantada. Porque você pode ter uma boa semente, você pode ter uma boa árvore, mas se ela não estiver plantada no tipo de terra correto, numa boa terra, ela não produzirá bons frutos. É o que o profeta nos fala nessa mensagem. Eu creio que nós vamos ler boa parte aqui da mensagem nessa noite, porque é o que nós estamos baseados, é na mensagem do profeta. Então, o lugar onde uma árvore ela está plantada, ela determina a qualidade dos frutos que ela vai produzir. E há uma lei de Deus, que Deus disse lá no princípio, que cada semente produza de acordo com a sua espécie. Então você planta um tipo de semente, vamos supor, você planta uma laranjeira. Você espera colher dali laranjas. Você não espera produzir ou colher frutos diferente daquilo que você plantou. Mas veja, para que ela possa produzir boas laranjas, ela precisa estar plantada em uma boa terra. E o profeta nos diz que Deus escolheu a Israel. Israel era a nação eleita de Deus, a nação escolhida de Deus, o povo eleito. Porém, eles estavam no Egito. Eles estavam ali no Egito com seus pecados, com seus problemas, mas eles não estavam na sua terra natal. Eles estavam apenas estabelecidos no Egito. Porém, ali não era o lugar deles. Ali não era a sua terra natal.
E então aqui o salmista disse: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantastes. Da mesma maneira, irmãos, uma vez nós estávamos no mundo, nós estávamos estabelecidos lá no mundo, porém ali não era o nosso lugar, aquele não era a nossa terra natal. Aí então Deus, a exemplo do que Ele fez com Israel, Deus nos tirou dali com mão forte e nos tem plantado em uma boa terra, irmãos, em uma boa terra. Aleluia. Certa vez o Senhor Jesus, Ele falou aquela parábola do semeador. E Ele disse: o semeador saiu a semear. E quando ele saiu, parte da semente caiu à beira do caminho. Uma parte caiu entre as pedras, outra entre os espinhos. E nós vemos ali que aquela que caiu entre as pedras, ela não pôde crescer porque não tinha raízes profundas. Aquela que caiu entre os espinhos, foram sufocadas pelos espinhos, os cuidados do mundo, e não pôde crescer. Mas teve uma porção que caiu em uma boa terra. E aquela produziu frutos, 50 e 100 por um. Amém? Mas vamos ler um pouquinho da mensagem aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Então Davi vai até o nosso texto, Salmos 80, versículo 7. Disse ele: tu arrancaste a vinha do Egito e trouxeste para fora e a plantaste em um bom lugar. Este era Israel, o povo de Deus que estava no Egito. Eles eram uma boa vinha. Eles eram a escolha de Deus. Mas se uma boa vinha não estiver colocada em uma boa terra, não trará bons frutos. Depende de onde a vinha está plantada, o que determinará os resultados da colheita. Então Deus apanha Israel de uma terra estéril. É como hoje, nós temos na terra muitos bons, finos crentes, e eles estão misturados em todas as igrejas denominacionais. Eles vêm de diferentes denominações e diferentes caminhos da vida. É por isso que o meu ministério, eu nunca tentei em tempo nenhum atropelar nenhuma pessoa em particular, ou nenhuma denominação em particular, porque em todas elas há boas pessoas. Elas são boas pessoas, são pessoas chamadas e escolhidas por Deus. Nas denominações, veja bem, boas pessoas, chamadas e escolhidas por Deus. Você poderia ter condenado Israel enquanto ele estava no Egito? Eles apenas começaram com o pé errado, e seus pecados lhes separaram de Deus, e eles foram plantados no Egito. Esta é a maneira que muitas pessoas estão nas igrejas hoje. Boas pessoas, mas plantadas em lugar errado. Agora, se um verdadeiro cristão é trazido a Cristo, e ele é plantado em uma boa denominação que não crê em milagres, e sinais e maravilhas do Senhor, aquela pessoa pode ser um cristão genuíno, ou um católico, batista, presbiteriano, testemunha de Jeová, ou qualquer coisa. Naquela igreja, uma videira genuína de Deus, mas os credos denominacionais cortam a vida daquela videira. E eles não podem carregar os seus frutos. E normalmente os frutos que você colhe de uma vinha atrofiada ou que não esteja em uma boa terra são maus frutos. Surgirão como maçãs e serão bichadas e carcomidas. Isso se torna atração para todos os insetos. Uma boa e saudável vinha não tem nem mesmo que ser pulverizada. Ela é saudável o suficiente para lançar fora todos os seus inimigos. Assim é um cristão nascido de novo. Você não tem que estar pulverizando-o toda hora e dando tapinhas em suas costas. Eles são espiritualmente saudáveis.
o suficiente para jogar fora todos os escândalos do mundo. Aleluia! Eles estão vivendo fora do verdadeiro alimento. Uma árvore às vezes veja, uma planta que esteve nos lugares desertos e não tem umidade suficiente para a sustentação, produzirá pequenos frutos bichados, e eles não parecem o fruto que deveria vir de uma videira. Agora, irmãos, somos espirituais nessa noite, né, irmãos? Nós pegamos essas coisas como exemplos. Veja, então, Deus, o irmão Brana disse, compara muitas vezes as pessoas com coisas peculiares. Ele comparou muitas vezes o cristão a uma águia, comparando ele mesmo a uma águia. Mas muitas vezes Deus compara as pessoas a árvores, de uma maneira peculiar. Então nós não estamos falando de plantas literalmente, mas estamos falando de pessoas, de seres humanos, de crentes. Amém? Aleluia. Ele disse no Salmo de capítulo 1, ele comparou o homem, ele disse, bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos zombadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele disse, será igual à árvore plantada junto a ribeiro de águas. Um ribeiro, mas muitas águas. Uma única fonte, irmãos, mas muitos dons fluindo, muitas bênçãos fluindo da mesma fonte, da mesma palavra. Ele disse, bem-aventurado é o homem que não se une com qualquer daquelas coisas que nega o poder de Deus, que não se une a uma denominação, que não está entretido com as coisas desse mundo, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você está numa boa terra, plantada junto ao ribeiro de águas. Aí o profeta diz, pegue uma planta, uma boa planta, mas se ela estiver numa terra seca, num deserto, sem água, tudo que ela produz são espinhos, são abrolhos. Aí ele diz, muitas vezes é isso que nós encontramos. As pessoas, você fala para elas do Evangelho, para as pessoas lá do mundo. Você diz a elas sobre uma palavra verdadeira, fala para elas sobre um Evangelho puro e verdadeiro. E elas muitas vezes leem a palavra, e elas vêm à igreja, e elas vêm numa expectativa de encontrar os frutos do Espírito Santo, a vida de Jesus Cristo sendo reproduzida na igreja. E muitas vezes o que elas encontram são espinhos. Agora, o que produz esses espinhos? É sair para longe da presença de Deus, é se afastar da presença de Deus, é deixar esse manancial de águas vivas. Isso tornará uma terra seca, sem a presença de Deus, produzindo espinhos. E disse o profeta, o que são esses espinhos? Muitas vezes é apontar falhas, é apontar problemas, é apontar para o barco que naufragou, é ignorar aqueles que chegaram no porto. Está vendo? Mas que Deus nos ajude a estarmos plantados numa boa terra, sendo regados pela água da palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Em outras palavras, ele será como um homem nas Escrituras, que crê em toda a palavra de Deus, onde o poder e os 9 dons espirituais podem fluir através de um Deus do seu interior. As pessoas não creem em gritar hoje. Está vendo? A coisa é que eles não têm alegria espiritual, da maneira que a alegria das águas da vida possa fluir em seu interior. Este é o problema com o tabernáculo Brana. Ele não falou a Assembleia de Deus, ele não falou a Deus e amor.
Este é o problema com o tabernáculo Brana. Poderíamos dizer que é o problema com o nosso tabernáculo também, irmãos? Vamos nos colocar diante de Deus nessa noite e dizer: Senhor, qual é o problema conosco, Senhor? Que Ele possa fazer o diagnóstico, que Ele possa falar, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós temos chegado. Eu não creio que a pregação da palavra é um entretenimento, que nós viemos para passar o nosso tempo e sair como nós chegamos. Mas nós queremos verificar aonde estão nossas falhas, qual é o nosso problema e como nós podemos fazer para ser melhores cristãos. Este é o problema com o tabernáculo Brana, porque a incredulidade e os cuidados do mundo têm subjugado as pessoas, a ponto de elas não poderem produzir crescimento espiritual. Irmãos, eu creio que essa deve ser a nossa principal preocupação. E eu falo como irmão nessa noite. É um crescimento espiritual. É isso que cada um de nós deve desejar neste ano que se inicia. É um crescimento espiritual. É progredir espiritualmente. É ser um melhor filho de Deus. Este é o problema com esta nação, este é o problema com as nossas igrejas. Eles não têm regozijo, e a alegria do Senhor se foi. Muitas vezes o irmão Brana disse: enquanto a banda está tocando, é fácil nós nos alegrarmos, bater palma, pular, saltar, correr. Isso é bom, é maravilhoso. Isso lava o nosso espírito, isso nos traz uma chuva de bênção no nosso espírito. Mas e enquanto a palavra está sendo pregada, irmãos, aquilo é alimento para a alma. Isso vai além do nosso espírito, isso vai na alma do cristão. Eles não têm regozijo, e a alegria do Senhor se foi. Como foi escrito uma vez nas Escrituras, a palavra hebraica ikabod, que significa a presença do Senhor se foi. Isso está sobre nossas igrejas, porque saímos fora da fundação original e nos colocamos em credos e denominações e permitimos as coisas do mundo sugarem nossa experiência com Deus. Oh, que coisa, irmãos! Não tomem isso como uma correção, pelo amor de Deus. Mas vamos ouvir Deus falar. Oh, eu não estou dizendo que está tudo errado com a nossa igreja, mas vamos crescer mais um pouquinho, irmãos. Vamos ter um pouquinho mais dessa presença em nós. Aleluia. Oh, vá comigo ao Arizona, deixe-me levá-lo ao deserto, no qual andei por muitos anos. Tudo no deserto tem espinho nele. Qualquer plantinha que você passa por ela, não fique perto. Ela irá te espetar. Ela sempre tem seus espinhos para fora, pronta para espetar qualquer coisa que se aproximar dela. Qual é o problema? O que a tornou em espinho? É porque não havia água, isso é o que a secou. Aquele espinho é uma folha enrolada. Pela falta de água, ela se tornou um espinho. Assim é com a igreja hoje. Quando a igreja se afasta da fonte de vida, quando ela se afasta dos regozijos da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então aquela pessoa se torna um espinho, sempre encontrando falhas e espetando. Tão logo você chega: oh, eu sou um presbiteriano, sou um metodista, sou fulano de tal, não fale comigo a respeito dessa coisa. Um espinho, ele não tem frutos. Você pega aquela mesma planta, cacto, e a coloca em uma terra por algumas gerações, onde há abundância de água. E aquele espinho irá se desenvolver e se tornará uma folha macia carregando fruto.
Aleluia. Este é o problema com a igreja hoje. Ela foi colocada em uma denominação que pôs credos denominacionais nela e a amarrou. Sem alegria, apenas uma aspersão, quer dizer, joga uma aguinha, dá uma aspergida de vez em quando, um avivamentozinho de vez em quando, um pequeno reavivamento para segurá-la. O que ela precisa fazer é sair do meio de escarnecedores e incrédulos e ser plantada junto a ribeiros de água. Aleluia! Sair do meio de escarnecedores e incrédulos e ser plantada junto a ribeiros de água. Pois há uma fonte cheia de sangue fluindo das veias de Emanuel, onde pecadores incrédulos mergulhados sob a corrente perdem todas as suas manchas. Oh, irmãos, enquanto nós viermos para a igreja com aquele pensamento, irmãos, de olhar para fulano, para Beltrano, nós sempre vamos encontrar falhas. Nós somos humanos, somos seres humanos de carne e osso, e enquanto nós estivermos aqui, nós teremos falhas. Mas experimenta se aproximar um pouquinho dessa fonte de água, irmãos, dessa fonte de água que é a palavra, e ser regado com essa palavra, e você vai ver a vida fluindo nas suas raízes. E aquele espinho começa a desenrolar e se transformar numa bela folha e a produzir frutos. Uma árvore, Davi disse, que está plantada junto a ribeiros de água. Deus não pode fluir pelo cacto. Agora a água representa a vida. Nós sabemos que Moisés no deserto feriu a rocha e ela jorrou água de vida para as pessoas que pereciam. E ele disse, como Moisés feriu a rocha no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. E ele foi ferido. A vida está em uma célula de sangue, amém? E essa vida não pode sair até que aquela célula de sangue seja rompida e quebrada. Quando Deus trouxe Israel para fora, Ele lhes deu um teste como nação. Ele os arrancou do Egito de entre os incrédulos e os trouxe para seu terno cuidado, sob as asas de uma águia, aquela grande águia, Moisés, que os levou de um lugar ao outro, tentando colocá-los em condição para atravessar. Por 40 anos ele os guiou e os alimentou no deserto. E ele nutriu a terra, uma boa terra, uma terra escolhida. E ele mostrou seus milagres e sinais e maravilhas. Por 40 anos no deserto, ele produziu milagres e sinais através desse profeta, para mostrar que ele era Deus. Quem poderia secar o mar senão ele? Quem poderia punir o Egito senão ele? Quem ousou levantar a mão senão ele? E em meio de tudo isso ele era Deus, e ele se revelou Deus, e ele certamente quis que seu povo fizesse assim. E então ele encharcou a terra da Palestina com sangue de cabras, novilhas, novilhos e ovelhas. Mas o povo não suportaria, isto não seria suficiente, porque a vida do novilho, a célula de sangue quebrada, a vida animal que voltou, não coincidia com a vida humana. Mas um dia Deus estava determinado que Ele salvaria o seu povo, sua igreja predestinada. Ele mesmo teve que fazer isso, porque Ele a predestinou antes da fundação do mundo. O homem é um fracasso, e sempre o será. Escute isso. Tenha isso em mente, irmãos. Ele é um fracasso para começar, e ele sempre será um fracasso. Deus, em sua predestinação e sua própria grande e infinitamente, traçou um plano para trazer uma verdadeira vinha. Amém? E Ele a plantou nessa terra, a verdadeira, a videira justa, não uma denominação, não uma igreja, não um credo, mas um homem.
Ele próprio feito carne, a videira, a verdadeira videira, o Senhor Jesus Cristo. E Ele se manifestou sua paz, seu poder. O grande anjo de Deus, o grande Jeová era com Ele, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E os homens não creram nele, e descreram dele, porque ele não iria cooperar com seus credos. Finalmente eles o levaram ao Calvário. Ali, aquelas células do sangue precioso, do precioso Filho de Deus foram quebradas. Amém? O corpo no qual Jeová morou, lá saiu uma vinha com suas raízes em glória. Aleluia! Com seus ramos na terra para produzir uma igreja do Deus vivo, que iria manifestar sua ressurreição e o seu poder. Aleluia! Vocês estão conseguindo captar, irmãos? Vocês estão entendendo nessa noite a mensagem? Aleluia! Então ali veio aquela vinha. Quem são esses homens, estas mulheres que negariam essa igreja vinha do Deus vivo e a infalível presença do Senhor Jesus com sua igreja, para viver e manifestar seus ramos predestinados, que Ele apanhou antes da fundação do mundo e fez um juramento que os levantaria? E hoje, sua igreja, você é parte desta vinha. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Você sabe aonde que o fruto é manifestado? Não é nas raízes, é nas varas. Somos nós, cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, que temos que produzir esses frutos, irmãos. E se nós estamos nele, nós produzimos um bom fruto. Se nós estamos ligados nessa vinha, nós produzimos os frutos corretos. Aleluia! E só há uma maneira, irmãos, só há uma única maneira de nós produzirmos bons frutos. É estando em Cristo. É estando nele. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Sem mim, se vós não beberdes do meu sangue, não comerdes da minha carne, não tereis vida em vós mesmos. É essa vida, irmãos, que faz a diferença. O profeta diz em uma outra mensagem, ele disse: você tinha ali Esaú e Jacó, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nascidos do mesmo ventre. Porém a diferença era que um era eleito de Deus e o outro era um reprovado. E aí ele diz: a igreja e o mundo são feitos da mesma massa, do mesmo material. A diferença é o Espírito de Deus na igreja. Essa é a diferença, irmãos. É isso que nos faz diferentes do mundo. Não somos melhores, é como aquele hino: não somos melhores, somos diferentes. Aleluia! Somos de uma outra nação, somos de um outro lugar, de uma outra terra. Não pertencemos a esse mundo. Somos diferentes dessa era de Laodiceia. Aleluia! E hoje, sua igreja, com a glória de sua ressurreição vivendo nela, eu sou a videira, vós as varas. A todo momento os corações batem, o sangue pulsa em cada membro do corpo, e toda hora o leal coração de Deus bate, pulsa através do nome de Jesus Cristo para a igreja. Tudo o que pedirdes em meu nome eu vou-lo farei, e estarei convosco até o fim do mundo. Aleluia! Ele veio à terra, a terra foi feita por ele. Ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. E agora, neste dia, após sua morte, para dar a célula de sangue, para se romper, que pelo sangue de Jesus Cristo, uma igreja pode ser santificada e colocada em ordem, que o grande Espírito Santo, o qual é a vida da videira, a vida eterna da videira, que o Espírito Santo pode pulsar em cada membro da igreja do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja Deus.
É essa vida, irmãos, que faz a diferença. É essa presença de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Ó igreja do Deus vivo, creia nisto. É a verdade, aí está Ele. Quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre um crente, a tudo que a Escritura diz, ele dirá amém. Por quê? Porque é o Espírito Santo, o mesmo que escreveu a Escritura, está dentro de você, testificando da palavra. O que quer que a palavra dele seja, deixe que ele seja amém para você. Então o regozijo espiritual irá fluir como um rio. Ele será como um homem, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Suas folhas não murcharão. Ele não se assentará no banco dos escarnecedores ou incrédulos, ou de ímpio que vive atrás das coisas do mundo, mas ele produzirá frutos na estação própria. Que tipos de fruto, disse o profeta? Se você está plantado em Cristo, você produzirá frutos espirituais. Os frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo que mora em você. E aí nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, né? Onde diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, eu quero produzir esses frutos. E só há uma maneira de nós produzirmos esses frutos. É a vida de Cristo estando em nós. Alguém poderia tentar produzir esses frutos de si mesmo. Mas isso seria uma personificação. Seria algo hipócrita, seria alguém tentando fabricar isso. Mas quando aquela vida está em você, a própria vida está produzindo aqueles frutos. É como aquela história da árvore enxertada, né? Nós estávamos falando ali, né, irmão William? Você pega uma árvore enxertada, pega uma laranjeira, para ficar no nosso exemplo que nós citamos aqui. E você enxerta nela um galho de tangerina, um galho de macieira. Cada galho irá produzir conforme a vida que ele trouxe com ele. Mesmo vivendo da vida daquela laranjeira, ele produzirá tangerina, ele produzirá maçã ou qualquer outro tipo de fruta cítrica. Mas no momento em que nascer um outro galho da própria árvore, ele vai produzir a mesma vida, o mesmo fruto que aquela árvore original produziu. Então veja, assim é um cristão nascido de novo. Muitos são enxertados no corpo, são colocados ali, através de uma denominação, mas o que ele produz? O fruto denominacional, o fruto assembleiano, um fruto presbiteriano, um fruto metodista, batista. Mas quando ele nasce daquela árvore original, ele produz o bom fruto do Evangelho. Aleluia. Nascido daquela árvore original. Então, irmãos, a coisa não é nós sermos enxertados nesse corpo, mas nós precisamos nascer desse corpo. É como o profeta diz, ele disse muitas vezes em muitas mensagens, ele diz, eu estou na família Brana há 40 anos e eu nunca me uni a ela. Eu nasci nela. E assim cada um de nós, irmão Vantuir, você nunca se uniu à família Casemiro, você nasceu nela. Cada um de nós, irmão Pereira, irmão Lori, você não se uniu à família Pereira, você nasceu nela. E cada um de nós não nos unimos a Cristo, mas nós nascemos nele. Nascemos através de um novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós não nos unimos à igreja. Nós viemos aqui para nos reunir, ter companheirismo em volta da palavra, mas nós não somos membros de igreja. Nós somos membros dele, de Jesus Cristo, nascidos de novo.
Aleluia. Mas agora aquela vida tem que testificar. Não importa o quanto nós dizemos que somos membro dele, a vida que estamos vivendo tem que testificar dele. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluia. Que coisa maravilhosa é isso. Um verdadeiro cristão nascido de novo, ele está produzindo a vida de Cristo, a natureza de Cristo. Oh, então quando ele se depara com as mesmas situações que Jesus Cristo se deparou, ele não pode ter uma reação contrária à que Jesus Cristo teve. Quando o cristão é colocado diante de uma situação em que Jesus teve que expressar misericórdia, aí então nós não podemos expressar outra coisa diferente da misericórdia. Quando o cristão é colocado diante de uma situação em que ele precisa expressar o perdão, quando Jesus tinha perdão para dar, se a vida de Cristo está fluindo através de você, você tem perdão. Irmão, sem a vida de Cristo, irmãos, nós não conseguimos amar. Nenhum de nós tem condição de ter amor, de amar, de ter o amor em nossos corações, se a vida de Deus não estiver em nós. Por isso Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Quais são os frutos que nós lemos aqui? Caridade. O que é caridade? É amor, é gozo, é mansidão, é benignidade, é bondade. Aleluia, isso tem que estar fluindo. Isso vem automaticamente, isso vem fluindo, irmãos. Tudo que nós precisamos, sabe o que é? É ser regado por essa palavra, é ser regado por esse Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi bem falado pela mulher do poço. Finalizando, nós diríamos isso. Perdão. Ela disse quando ela ouviu, ele parecia um homem comum. Não havia nada reluzente nele, chamativo, quero dizer. Pois a Escritura diz, não havia beleza para que o desejássemos. Nós escondemos nossa face dele e eles fazem a mesma coisa hoje. Se eles não estão prosperando a partir dos frutos espirituais do Espírito, se eles não estão prosperando nas coisas que pertencem a Deus, Cristo é uma coisa feia para eles. Que coisa, irmãos. Um bando de santos roladores, um bando de loucos que não estão no seu juízo perfeito. Mas para o crente, ele abraça isso. Isso é vida eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a tristeza, nem a fome, ou nada pode nos separar. Nós estamos eternamente seguros em sua graça. Aí estamos nós, quando ele abraça aquela cruz. Aquela mulher disse, quando ele fez a pergunta, você me daria água? Ela respondeu, mas não é costume para você, um homem judeu, fazer tal pedido a uma samaritana como eu. Ele disse, se tu conheceras, em outras palavras, dessa forma, se você soubesse quão perto você está da fonte da vida, eu te daria a água que você não viria aqui para tirar. Irmãos, se cada pessoa tivesse a consciência do quão perto estão da fonte da vida, quando eles vêm e ouvem a palavra, irmãos, aquilo daria uma sede tão grande na pessoa que ela não se satisfaria com qualquer porcaria do mundo. Não seria um gole de bebida, não seria um trago de cigarro, não seria uma droga, não seria qualquer porcaria que o mundo tem a oferecer que levaria aquela pessoa, mas ela correria para beber essa água da vida. Aquela mulher, quando ela ouviu essa palavra, ela disse, dá-me dessa água então, Senhor.
Dá-me dessa água para que eu não precise mais vir tirar todos os dias. Mas ela conversou mais um pouquinho com ele. O que nós temos que fazer é conversar mais um pouquinho com ele. É ouvir mais um pouquinho do que ele tem a dizer para nós. Aleluia. Se você soubesse o quão perto você está da fonte da vida, eu te daria a água que você não viria aqui para tirar. Eu irei te transportar, você, samaritano, eu trarei você, pecador, que é um incrédulo e não crê nisso, se você somente deixar arrancá-lo nesta manhã ou nessa noite. Ele disse, eu o plantarei junto a ribeiros de água. Vou colocá-lo em uma posição para o batismo do Espírito Santo. E você crerá que toda palavra que eu digo é verdade. Se você tão somente me deixar arrancá-lo nesta manhã, você será um bom ramo. Você não pertence àquela vinha brava. Você pertence a esse lugar aqui. Então, deixe-me arrancá-lo e plantá-lo em meu nome, junto às margens de ribeiros. Cada afluente da palavra de Deus, onde cada palavra de Deus é verdadeira. Cada promessa divina é verdade. Por que ficar no mundo? Por que ficar nas denominações? Por que ficar nesses credos? Quando nós temos um manancial de água viva. Quando nós temos um Deus vivo. Aleluia. E eu o plantarei junto a ribeiros de uma água, um Deus, e você produzirá frutos na estação própria. Suas folhas não secarão e tudo o que você fizer prosperará. Você permanecerá quando não houver nenhum outro lugar para permanecer. Você permanecerá de qualquer maneira, sabendo que Deus fez a promessa. Deixe-me arrancá-lo, disse ele, e plantá-lo bem aqui junto a essa água, que você não terá que correr para esses lugares de credos e denominações. Amém? Aleluia. O profeta diz aqui, ele disse, você gostaria de sentir como eles sentiram no dia de Pentecostes? Você não adoraria ter o gozo que eles tiveram quando Deus derramou sua vida no primeiro ramo da árvore? Aquela árvore começou a agir como pessoas bêbadas. Aleluia. Aquilo era o gozo, irmãos. Aquilo era o gozo do Espírito Santo naqueles corações. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. O que a igreja precisa, irmãos, não é de um monte de credos, não é de um belo coral, não é de roupas melhores, não é de um melhor edifício. Nós temos tido isso, graças a Deus. Mas o que nós precisamos é daquela vida de Deus em nós. Aquela vida, aquele Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo, testemunhas de Deus, levar esse Evangelho, levar essa palavra. O que nós precisamos não é de contadores de histórias do irmão Brana. Eu estava lendo esses dias, ou eu ouvi alguém mencionar isso. O que nós precisamos não é, irmãos, de nós vir aqui e contar apenas os testemunhos que Deus fez através do ministério do profeta. E realmente aquilo foi para incentivar a nossa fé. Mas o que nós precisamos hoje é produzir as mesmas coisas que foram produzidas. Porque não há dois Espíritos Santos. Não há duas naturezas diferentes. Há uma natureza de Deus. Há um Deus vivo, há um Espírito Santo. É essa vida que nós precisamos em nós, irmãos. Aleluia. Alguém pode estar pensando e dizendo, irmão, todos esses anos é o Espírito Santo que tem me trazido até aqui. Está certo, eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas vamos nos contentar só com isso? Vamos nos contentar apenas com isso ou vamos dar um passo a mais? Vamos mergulhar nessa água, irmãos. Talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir nessa noite, mas é isso que Deus está falando, é isso que Deus colocou no meu coração.
Que Deus nos ajude a ter essa vida de Deus. Eu estou desejando isso. Eu quero isso para mim, neste ano, nesse dia, hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Não é o que eu tinha pensado. Não é a maneira como eu tinha pensado trazer essa mensagem. Eu tinha 2 folhas de anotação aqui. Mas é a maneira que Deus moveu nessa noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Você não gostaria de falar com Ele nessa noite? Eu não quero te emocionar. Eu não quero produzir emoção nessa noite. Eu quero que você vá além da emoção. E fale com Deus nessa noite, para que Ele derrame um pouquinho mais dessa água viva dentro de você, dentro de cada um de nós, que nós possamos produzir esta vida, esse evangelho vivo, essa palavra viva, dentro de cada um de nós. Você não gostaria de fazer a sua oração? Você pode orar da sua maneira nessa noite. Fale com o nosso Deus, fale com o seu Deus, com o seu Pai. Senhor Deus, amado Pai, nós precisamos, Senhor, desta vida da videira, Senhor, desta vida, Senhor, da árvore original fluindo dentro de nós, Senhor. Nós temos ouvido a palavra correta, Senhor, o ensinamento correto por todos esses anos, Pai. Isso tem nos trazido até aqui, Senhor. Mas, ó Deus, nós temos sido ensinados, Pai, que haverá um derramamento, Senhor, do Espírito Santo nos últimos dias, Pai. Que haverá um derramamento maior, Senhor. Um tremendo batismo do Espírito Santo, Senhor. E nós não queremos protelar isto, Pai. Nós não queremos simplesmente ficar adiando, Senhor, esperando para isso no futuro, Pai, esperando isso num dia vindouro, mas nós queremos hoje, Senhor, ser cheios com essa vida da videira, ser cheios com esse Espírito Santo, Pai, com esta vida do Cordeiro, essa natureza, Senhor, oh Deus, daquele Cordeiro imaculado, Senhor, que foi pregado naquela cruz do Calvário, quando aquela célula de sangue foi rompida, Senhor, aquilo trouxe vida, Senhor, sobre a igreja. Oh Deus, que aquela mesma vida possa ser derramada sobre nós nesta hora, nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós não queremos emoções, não queremos, Senhor, simplesmente estar emocionados, Pai, mas queremos aquela vida real, vivendo em nós, Senhor. Oh Deus precioso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, com nossas cabeças inclinadas e nossos olhos fechados, em oração, continue orando. Se você tem andado pelo mundo, se você tem se afastado da presença de Deus, desse manancial de águas vivas, se você tem sentido a vida sair de você e se tornar como uma raiz em terra seca, produzindo espinhos, produzindo preocupações, produzindo críticas, e você gostaria de ser plantado nessa noite junto a esta fonte de água, você não gostaria de levantar a sua mão aí onde você está? Você não gostaria de pedir para que Ele coloque, derrame dessa natureza sobre você nessa noite? Talvez você tenha estado com o coração endurecido, com raiz de amargura, com rancor,
com ressentimentos, isso só irá te levar para longe de Deus. Você não gostaria de levantar a sua mão nessa noite e pedir para que Ele te coloque, plante você junto a essa fonte de água? Há uma fonte que está transbordando nessa noite. Há uma fonte cheia de sangue que sai das veias de Emanuel, das veias do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Há mãos levantadas. Que o Senhor abençoe sua vida, querido Deus, Pai Celestial. O Senhor vê cada mão levantada, Senhor, nesta hora. E se há um fundo clamando, Senhor, há um fundo para responder, Pai. Oh Deus, se há um desejo por mais da presença do Senhor, é porque há mais uma presença. Há uma presença mais forte do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, este irmão, essa irmã que está com a mão levantada nesta hora. Oh Deus, que a vida do Cordeiro possa fluir dentro deles nesta hora, Senhor. E se o inimigo tem trazido coisas, Senhor, do mundo, tem trazido ressentimentos, tem trazido mágoas, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da palavra, eu repreendo esse espírito, Senhor. Eu expulso, Senhor, dessa vida nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a vida de Deus possa fluir sobre ele, sobre ela nesta hora, Senhor. Oh Deus, e que haja, Senhor, um renovo dentro deles, Senhor. Um renovo dentro dela nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Continue em espírito de oração, irmãos, enquanto oramos por esses pedidos de oração. Oração em favor do irmão Mateus Rosa, que está doente. Oração em favor de Cristiane, que fraturou o braço. E oração em favor do irmão João Brair. Enquanto oramos, se você tem um pedido em especial, levante sua mão como um sinal diante de Deus. Precioso Deus, nós continuamos, Pai, em oração nesta hora, Senhor, e intercedemos por esses pedidos de oração que foram mencionados, Pai, e por cada mão levantada representando uma necessidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos pelo irmão Mateus, Senhor, que está doente, e chamamos a saúde sobre a vida dele nesta hora, Senhor. Repreendemos esse espírito de doença, Senhor, e expulsamos ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, em favor de Cristiane, que quebrou o braço, Senhor. Oh Deus, o Senhor, Pai, é aquele que cola o osso, Senhor. O Senhor é aquele que cicatriza a ferida, Senhor. É o Teu poder, Pai, que faz esta obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também em favor do irmão João Brair Rosa, que está pedindo oração, Senhor. O Senhor conhece a necessidade do seu filho, Pai. Abençoa ele, Senhor, segundo a sua necessidade, Pai. E assim cada mão levantada, Senhor, representando um pedido, representando uma necessidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam abençoados, Senhor, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus.